E aí pessoal, beleza? Meu nome é André Luiz e parece que o Dream Theater foi pra Broadway. A banda de metal progressivo de Nova York realmente deu na telha de fazer um álbum super longo de 2 horas e 10 minutos, um álbum duplo com 34 tracks, sabe? 34 tracks. Esse álbum é longo, é poderoso, é denso, com muitos elementos, com muitas influências diferentes, vindo de vários locais, vindo de várias direções diferentes, sabe? Sendo jogado na sua cara, assim. Então, é um álbum conceitual. Não é a primeira vez que o Dream Theater faz isso. Fizeram isso com Scenes from a Memory, o Metropolis Parte 2, lançado em 99, e fizeram isso com o 6 Degrees Under Inner Turbulence, lançado em 2002. O Dream Theater sempre gostou de escrever conceitos e histórias por trás de músicas épicas, álbuns longos, detalhados e tal. O The Astonishing não é diferente, mas algumas pessoas vão até comparar ele com Metropolis 2 e eu recomendo não fazer isso. São álbuns com coisas diferentes. Tem semelhanças em algumas coisas que depois eu falo. Então, vamos falar do conceito de Astonishing, para depois eu fazer uma análise mais detalhada tecnicamente do álbum. O The Astonishing, ele tem uma história voltada assim, num futuro distópico. Em um futuro onde a economia quebrou, teve uma crise econômica muito grave, onde tudo voltou a ser rural, tudo voltou a ser feudal e castelos voltaram, sabe? E impérios voltaram, e o que domina aquela parte da história ali, que eu não sei se domina o mundo, mas domina aquela parte da história, é o Grande Império do Nordeste das Américas. Esse é o nome, mais ou menos, Guineia, Great Northern Empire of the Americas, alguma coisa assim, se eu tô me enganado, eu acho que é isso mesmo. A história se passa em 2285, né, e os personagens principais são, os personagens em geral, o principal é Gabriel, que é o portador do dom da música, o irmão dele, que é líder da Ravenskill Militia, que é a milícia que enfrenta a opressão do Império das Américas, que tem um filho chamado Ari, tem um filho chamado Xander, que era filho da mulher dele que morreu, chamada Evangeline. Ela tem desenho, tem o desenho dela na história, só que ela não aparece, ela não tem fala na história. No Império tem outros personagens também, que é o Nefarious, que é o grande vilão da história, que é casado com que é esposa, que é marido, né? Marido de Arabelle, que tem pouca participação na história, tem falas, mas é uma participação mínima. Nefarious e Arabelle são pais de Faith e Darius, que são personagens importantes assim na história. São como as duplas do Grande Império e da milícia, só que Faith tem um papel crucial na história de Astonishing. Eu não vou spoiler a história não vou nem falar o conceito básico, porque vocês têm que ficar ligados. Vocês podem achar, se vocês ouvirem, assim, quem é mais ligado em histórias, quem se interessa em conceitos, assim, pode achar a história de Astonishing um pouco bobo, um pouco silly, né? Mas funciona, sabe? Eles não são muito... Você não pode dizer seriedade, como eu disse, mas é algo que acho que foi feito com um capricho. Tirando o design artístico dos personagens, que eu achei bem medíocre, assim. O Dream Theater poderia ter feito bem melhor, tipo, o design artístico. Só que, esquecendo isso, o legal é que mesmo sem os desenhos, você pode esquecer os desenhos, talvez nem veja, mas, sabe, só para ter uma noção. Você consegue ler a história e perceber tudo que acontece, você pode visualizar o que está acontecendo na história, isso é muito legal. Você pega o encarte aqui, eu comprei o CD do Astonishing e é R$2,30, né, R$60 o CD, e ele vem com um encarte muito maneiro que é feito em formato de roteiro de filme, sabe? Ele foi feito realmente para uma peça musical, para ser encenado. Eu não duvido de um futuro ser lançado algum filme, algum musical, alguma peça baseada em The Astonishing, porque ele foi escrito, ele foi feito, composto para isso, dá para ver. Eu consigo visualizar uma peça do Astonishing, sabe, com orquestras, porque o álbum é assim, o álbum é muito orquestrado, o álbum tem muitas sinfonias e tal, isso é muito legal, você pode perceber bastante. Você não pode nem chamar um álbum de metal, sabe? Lógico que ele tem os elementos progressivos, com compassos diferentes, estranhos, e muitos cara, é muita complexidade musical, é muito entendimento na música. Dream Theater, né, ele tá com cargas musicais absurdas, com várias influências nesse álbum. Tem influência na história tem influência do 2112 do Rush, é algo muito notável, por causa que
aqui a música é proibida, né? A arte é proibida no Astonishing. E o Gabriel e o irmão dele tentam pegar a atenção do povo para lutar contra o governo, contra o Império, com o poder da música, né? Com o dom da música. E eles conseguem, vamos dizer assim, eles conseguem chamar a atenção do público. E é legal por causa que é inspirado em 2012, onde o garoto descobre um violão e a música é proibida pelos sacerdotes. É nessa linha. Não é copiada, é só uma influência que você percebe. E tem outras influências do Rush, assim, musicalmente, durante o álbum, em alguns momentos que quem é fã do Rush vai perceber assim de cara. Isso é muito legal, além de várias influências, né, neoclássicas. E o álbum é teatral, né? O álbum tem atuação assim do Labrie, o vocalista do Labrie, ele interpreta as vozes, mas depois eu falo um aspecto mais técnico sobre o Labrie. E voltando aos músicos, né? Falando primeiro dos outros músicos, o Jordan Rudess compôs assim umas peças, uns movimentos assim fantásticos. O teclado ele arrasa, né? Ele preenche muito bem o álbum, o destaque do teclado que aparece em toda a música, lógico. Em toda a música o Jordan Rudess está arrasando. E o John Petrucci, Deus Petrucci também, com aquela barba dele lá, tá dando poder para ele, por causa que ele compôs boa parte do álbum, ele compôs o conceito junto com o Myung. O Myung ele é cristão, né, o Myung, que é o japinha lá safado. E dá pra ver a influência uma influência cristã no álbum. Não é problema, você não pode ver isso como problema, por causa que você vê muita coisa assim como o Salvador, Gabriel, o Salvador e tal, ele vai trazer a paz pro nosso povo, nosso destino. Tem muita simbologia, tem muito simbolismo nesse álbum. É legal, eu não vou dizer que é algo ruim, não posso criticar, não tem por que criticar isso. Mas voltando, o John Petrucci compôs boa parte do álbum com o John Myung, que também está arrasando no baixo. O que ele não fala, ele toca, ele se expressa pelo baixo. Tem muitos momentos no álbum onde o John Myung se destaca com o baixo, com cada passagem maravilhosa, cara. E o Labrie, vamos falar sobre James Labrie. Todos sabem que o Labrie não está mais aguentando, ele não está conseguindo cantar direito, ele tá meio quebrado mesmo das pernas. E a voz dele tá falhando, e o Dream Theater não esconde que usa autotune durante algumas músicas. Não é que ele cante tudo errado e depois conserta, ele canta certo, mas em alguns momentos ele não aguenta, a autotune vai lá e dá uma ajuda. Mas existe pelo menos 3 momentos onde eu percebi isso, que existe um glitch na produção, assim, que você vê o autotune ali, sabe, presente, e é meio estranho. Existem momentos onde você vê o decair do pitch shift do autotune. Logo em The Gift of Music, eles lançaram um clipe, cara. Tipo, porque é algo, sabe, um nível de produção do Dream Theater, isso não deveria passar, cara. Mas tudo bem. E além do mais, o Labrie, como eu disse, não tá aguentando. Existem momentos que ele interpreta, né? Ele interpreta todos os personagens do álbum. E eu, se fosse do Dream Theater da banda, eu não deixaria o Labrie cantar todas as músicas, eu chamaria participações especiais e tal, ou deixaria o Labrie como personagem principal, como o Gabriel, ou como narrador, como também tem um narrador na história. E, tipo, ele interpreta personagem feminino, até o único personagem, tipo, um único NPC que aparece lá, que dá uma fala só, ele interpreta o porquê disso. Ia ser bem melhor se fosse realmente algo teatral, que é teatral, para ser mais fiel a peça que eles criaram. Seria melhor usar várias participações diferentes. Eles tentam fazer uma super produção como Steven Wilson faz, que chama várias participações diferentes para cantar em música tal, e personagem tal. Ia ser muito mais grandioso, ia ter notas muito mais altas, muito maiores. Mas tudo bem, né? Vamos deixar passar isso. Como eu disse, em alguns momentos ele não aguenta, como em momentos de ápice na música, tipo na track Lord Nefarious, ele não aguenta o ápice da música, que chega num tom muito alto e você vê que fica estranho. Não é a única vez que acontece isso no álbum. É estranho, mas tudo bem. Tipo, você sabe que o Labrie cantava muito no passado e o Dream Theater não vai simplesmente usamos tudo que você fez e vamos quicar você da banda. Mas é uma falha, sabe? Eu acho que eles, sabendo disso, eles podiam ter ido lá e pera aí, então vamos abaixar aqui, vamos tentar não abusar da sua voz. Mas acabaram abusando e ficou estranho. Anyway, vamos mostrar essa parte da música. Como eu disse, o álbum tem muita influência neoclássica, sinfônica.
rock progressivo, muito mais rock progressivo do que metal, vamos dizer assim. Tem poucos riffs, mas tem momentos onde os tons, as escalas ficam meio malignas, sabe? Como pra dar atmosfera, como quando Nafaros entra em cena, fica mais maligno, fica mais evil, por causa que ele é um vilão da história, e isso faz sentido. Mas em alguns momentos, o Nafaros não tá na cena, e continua com esse som meio pesado, assim. Eu não entendi por quê. O Dream Theater tem várias fases. Você sabe, quem é fã do Dream Theater sabe que o Dream Theater tem várias fases, umas fases mais leves, fases mais pesadas, e o álbum, o The Astonishing, ele tá na fase leve, sabe? Não é uma fase tipo um período onde o Dream Theater foi pesado até aqui e depois ficou calmo. Alguns álbuns são mais pesados, alguns álbuns são mais leves, e esse tá incluso nos álbuns leves, mas em alguns momentos ele fica assim meio, tenta ser pesado, e eu acho que não funciona na hora errada, tenta ser pesado na hora errada. Mas mesmo assim, em geral, ele é um álbum leve, um álbum assim mais acessível. Também eu acho que o álbum em si, por completo, deveria ser leve. Os momentos leves, tipo Whisper on the Wind, que é uma música do segundo ato o segundo CD do álbum, essa música é linda. Mesmo tendo 2 minutos apenas, essa música ela não abusa, assim, ela é como se fosse uma música do Gabriel tocando, sabe, sendo interpretado pelo Dream Theater. É algo muito bem feito, realmente muito, muito bom ver o trabalho que eles fizeram ali. O álbum em si é muito mais técnico do que emocional, é muito mais técnico do que expressivo. Mas eu acho que eles conseguiram expressar o que eles queriam, sei lá, parece algum tipo de crítica à música atual ou à indústria da música. Mas o álbum, sim, musicalmente, sem letras, sem tantas letras, ele é pouco expressivo, ele é técnico, muito técnico. Tem até Best Beats, eles tiveram várias influências, né? E tem Best Beat no final da 3 Days, é realmente muito bom. É legal demais o que eles fizeram. Foi inesperado, eu achei inesperado. E ainda mais tem sopros de metal acompanhando, é bem louco que o Jordan Rudess conseguiu botar ali. E como eu disse, o Jordan Rudess que compõe as strings, as seções de cordas, e que é muito presente no álbum, ficou muito bom. Você consegue realmente imaginar o Dream Theater na Broadway com os atores atuando, com uma orquestra na frente e o Dream Theater tocando lá atrás. É exatamente isso que você consegue imaginar. Eu acho que deveria pelo menos ser lançado, sei lá, um livro, ou eu acho que no futuro vai ser alguma coisa assim, um filme ou alguma coisa parecida, como eu disse, uma peça, porque iria ficar perfeito. Eu não duvido de uma banda, sei lá, no YouTube tocar The Astonishing inteiro no YouTube. Não duvido. Falando em tocar o The Astonishing, o Dream Theater tá tocando The Astonishing na íntegra, 2 horas e 10 minutos de música na íntegra ao vivo. Eu não sei como esses caras conseguem. É muita carga musical, é muitos estudos, é muitos anos de prática e sabe, eu não sei como esses caras conseguem. Porque, como eu disse, o álbum ele é muito denso, é muita coisa acontecendo. O Mike Mangini nesse álbum arrasou demais, eu não sei porque ainda criticam ele, esse cara detonou nesse álbum, por causa que você vê os pratos assim com detalhes mínimos que eles conseguiram botar ali. Quando eles vierem aqui, se eles vierem aqui tocar o The Stones na íntegra, eu vou ver lá e ainda faço um vídeo no futuro aí, talvez seja ano que vem que eles venham depois, e eu vou dizer se eles conseguem manter o nível de perfeição que eles fizeram no estúdio aqui. A credibilidade passa assim, 10. O Mike Mangini detonando esse álbum, não tem crítica. Tem pessoas que ainda tentam criticar ele, dizendo que o som da caixa, o som do snare, tá incomodando ele de alguma maneira, tá estranho, tá mal mixado. É sério mesmo que vão se ligar no som do snare. A qualidade de produção é maravilhosa. João Petrucci que tá na produção e ele produziu boa parte do álbum, tá 10/10, tá tudo muito claro, tá tudo muito bem feito. O Dream Theater tem essa coisa, né? Faz tempo que eles já estão produzindo álbuns com qualidade, com essa qualidade de perfeição de produção, e não tem o que falar, né? Eles são uma banda de sucesso há muito tempo. O Dream Theater já foi indicado ao Grammy, né? Só poucas bandas de metal são indicadas ao Grammy, ainda mais o Dream Theater que é um metal meio elitista, né? O metal progressivo é um metal elitista. Então é um pouco difícil a visibilidade, mas eles são pioneiros, né, no ressurgimento da música progressiva, então tem essa credibilidade, tem essa notoriedade que eles conseguiram, e isso é muito bom, cara, porque agora com esse álbum diferente, tudo que eles já fizeram, isso traz mais visibilidade para eles. Eu espero que eles façam algo no futuro com esse álbum, e
não pode se comparar esse álbum com outros álbuns da banda, porque esse álbum é realmente diferente de tudo que eles já fizeram. É algo que segue outro estilo. Até o Scenes from a Memory você não pode comparar, porque são linhas diferentes. O Scenes from a Memory, o Metropolis Part 2, ele não é teatral como é o The Astonishing. Então não dá pra comparar. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Não pode comparar, não pode julgar os outros, não pode dizer, esse aqui consegue aqui, esse aqui não consegue. São álbuns com estruturas diferentes, entendeu? E essa questão da estrutura, a gente critica a estrutura por causa que, como eu disse, o álbum é tão estruturado, é tão bem feito, foi tão bem planejado que as pessoas acham que o Dream Theater não conseguiu expressar os sentimentos pela música. É bem isso. Mas eles conseguem expressar pelas letras e pelo conceito que eles criaram, que eu tenho certeza que tem algum significado maior. Então, essa foi a minha review sobre The Astonishing. Essa masterpiece, né, é uma obra de arte que eles fizeram, e o metal progressivo e a música em geral merecem esse álbum. As pessoas merecem ver esse álbum e talvez ler o conceito. Quem gosta de história, como eu disse, pode achar bobo, mas é algo legal que você pega, se você pegar o panfleto para ler, é algo que realmente é bem trabalhado, fizeram com capricho, tem personagens, fizeram isso realmente para marcar. Mas eu acho que podia ser ainda melhor, podia ser mais épico, se eles chamassem participações, se chamassem, sabe, se eles não tentassem puxar demais, empurrar demais o limite deles, como o Labrie fez, e admitir que seria melhor se eles chamassem mais pessoas para trabalhar nisso, nesse projeto, nesse conceito. E foi ambicioso, mas eu acho que trabalharam a missão de uma maneira um pouco errada. Não quer dizer que é ruim, não é uma falha nenhuma. Tem gente que deu 7,5 para esse álbum, ou abaixo. Tá errado, cara. Esse álbum como eu disse, é uma obra de arte. E eu dou uma nota um pouco mal para ele. Eu dou um positivo, um 8, um 8/10, 8 de 10. E esse álbum é muito bom. Confirem, comprem. Eu comprei uma na Saraiva, deve ter lá também. E valeu, pessoal. Essa foi a minha review. E curta a nossa página no Facebook, tem mais formas de arte lá, como fotografia, ilustrações. E siga no Instagram também a nossa página. Vou continuar fazendo vídeos. Essa semana tem mais vídeo. Fiquem ligados, compartilhem. Até mais.